E aí galera, boa quarta-feira para você, Sidney Costa falando. Vamos continuar lendo o nosso livro. Hoje, capítulo 5. O capítulo de hoje chama O Comportamento Ético. Puseram-se então a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem, para armar-lhe ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governador. Os espiões perguntaram a Jesus: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, não levas em conta as aparências, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar o tributo a César? Jesus, porém, percebeu a astúcia deles e disse: Mostre-me a moeda. De quem é a figura e a transcrição e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim eles não puderam surpreender Jesus em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. Lucas 20, de versículo 20 a 26. Em todo o relato sobre a vida de Jesus, fica claro que seus ensinamentos tinham uma forte base moral e ética. O comportamento imoral visando ao interesse pessoal era uma opção simplesmente inaceitável. Essa passagem do livro de Lucas descreve uma situação fascinante, em que Jesus é desafiado a tratar de uma questão controversa e com carga emocional. A legitimidade de forçar as pessoas a pagar impostos, especialmente em um período em que muitos cobradores de impostos cobravam mais do que deveriam e embolsavam uma parte dessa quantia, era um tema amplamente discutido. Levando em conta a situação exposta e a orientação moral assertiva de Jesus, seria bem razoável esperar que ele fosse contrário à cobrança de impostos. Ao fazer isso, ele estaria declarando publicamente sua oposição à autoridade do Estado, o que potencialmente seria um crime muito grave. Mas Jesus sabia que era uma armadilha. Além disso, seu insight a respeito da situação era bem mais interessante do que a resposta simplista que seus oponentes esperavam. Na verdade, ele não disse que era contra a cobrança de impostos. Em vez disso, fornece a seguinte orientação: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus, base moral do próprio Jesus sobre o que é ético e correto, o que é de Deus. Pensando bem, dar ao imperador o que lhe cabe não é tão má ideia. Deparamos-nos com inúmeras situações em que é esperado que demos algo a alguém que tem por direito a receber aquilo. Quando compramos uma mercadoria em uma loja ou contratamos alguém para realizar um serviço, temos o dever de pagar por isso. Até mesmo o pagamento de impostos ao governo para ajudar a pagar a administração da nossa nação é uma obrigação aceita pela maioria do povo, embora talvez muitos a vejam apenas como um mal necessário. A ideia de dar a Deus o que é de Deus, entretanto, pode ser um pouco mais abstrata e confusa. Talvez uma forma útil de pensar sobre esta parte da mensagem de Jesus será considerá-la um chamado para que façamos o que é certo, o que ele provavelmente descreveria como a vontade de Deus. Ou seja, dar a Deus o que é de Deus pode ser interpretado como fazer o que é bom e compassivo com a vida com que fomos agraciados, sem esquecer com isso como isso afeta outras pessoas. De acordo com essa perspectiva, estamos sendo desafiados a servir ao imperador, nossa empresa, à medida que é moral e eticamente justo que ele espere de nós tal atitude. Mas isso não significa que possamos ultrapassar os limites éticos, passando a agir com desonestidade e abusando de outras pessoas. Em mais de 20 anos de estudo sobre liderança, encontrei e adotei diferentes visões sobre o que define uma pessoa como um líder eficaz. Uma dessas perspectivas se encontra em indivíduos extraordinários, que são capazes de criar e articular uma visão cativante a ser buscada por outras pessoas, seguidores. Frequentemente, essa visão é transmitida com enorme carisma e inspira os seguidores a buscarem o mesmo propósito. Em outras partes do livro, utilizei o termo herói visionário para identificar esse tipo de líder.
É interessante observar que quando falo sobre esse tipo de líder em referência aos relatos históricos sobre figuras importantes como Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, John F. Kennedy ou Joana d'Arc, costumo contar com a compreensão e a admiração do público, mas quando menciono os nomes de outros heróis visionários como Adolf Hitler, David Koresh ou Jim Jones, em geral a reação do público é surpreendente. Muitas vezes tem dificuldade em aceitar esses anti-heróis como líderes. Sem dúvida, aqueles que exercem influência sem um mínimo de base moral e ética aceitável são considerados inadequados por muitas pessoas e, portanto, não podem ser chamados de líderes. Essa necessidade de um comprometimento com o comportamento ético é, sob muitos aspectos, o ponto central da liderança autêntica. Infelizmente, a expectativa de que líderes em potencial defenderão algum nível de senso ético pode não coincidir com os interesses, os comportamentos ou mesmo as expectativas de liderança de muitas pessoas comuns. Em seu livro Ethics in Practice, Managing the Moral Corporation, Kenneth Andrews, ex-editor da Harvard Business Review, aponta para a dificuldade de conseguir que líderes de negócios falem ou escrevam sobre a ética nos negócios. Ele descreve as dificuldades em separar aspectos éticos gerais envolvidos nas decisões das características específicas de cada situação, e a hesitação de líderes em se posicionar contra as escolhas alheias, mesmo com grande evidência de falta de ética. Isso pode ser explicado em grande parte pelo fato de tais líderes estarem plenamente conscientes de sua própria vulnerabilidade ao escrutínio e até mesmo à traição, quando precisam tomar decisões muito sensatas de cunho ético. Muitos podem interpretar o seu silêncio como sinal de que não se importam com ou dão pouca importância ética. A professora Marianne Jennings, diretora do Lincoln Center for Applied Ethics na Arizona State University, tem encontrado surpresas desagradáveis ao lecionar a matéria ética nos negócios para alunos do curso de MBA. Muitos alunos acham que o estudo de ética é perda de tempo e ficam indignados com sua obrigatoriedade. As pesquisas realizadas pela professora James com seus alunos revelaram que 2/3 desses futuros líderes da geração X chegam à sala de aula com valores pouco sólidos e não estão familiarizados com conceitos éticos. Segundo ela, alguns deles chegam a meter medo. Traço um paralelo interessante aqui entre esse aspecto e a tendência de muitas pessoas nas empresas de justificarem seu próprio comportamento não ético, seguindo o raciocínio de que a empresa e seus membros estão errados em suas ações. Por que não roubar da empresa, já que ela está roubando do público? Todos utilizam recursos da empresa para uso pessoal, então por que eu não posso fazer o mesmo? Além disso, os lucros da empresa são altíssimos e resultam da exploração de empregados sobrecarregados como eu. Esse é o tipo de pensamento que resulta dessa lógica. Então, pode-se dizer que Jesus se recusou a cair na armadilha de defender o comportamento não ético, até mesmo em nome de que poderia ser alegado como uma justificativa ética. O autor Keshavan Nair descreve executivos de negócios que passaram a evitar colegas que precisavam de ajuda e não tiveram coragem de manter a amizade por medo de perder o emprego. Ele comparou esse tipo de comportamento à coragem moral de Mahatma Gandhi, que foi contra a tradição e o poder vigente em favor dos intocáveis, além de defender a independência da Índia a despeito da lei existente. Quando foi a julgamento por essa última ação, ele disse ao juiz que presidia a sessão: "Estou aqui, então, para pleitear e submeter-me alegremente à penalidade máxima que me possa ser atribuída por aquilo que por lei representa um crime deliberado e para mim parece ser o mais alto dever de um cidadão. Por vezes, a liderança exige atos de coragem moral." Aaron Feuerstein, cuja história será narrada em mais detalhes no último capítulo, demonstrou isso quando sua fábrica têxtil foi quase destruída por um incêndio. Ele decidiu arriscar toda a sua fortuna para manter os empregados na folha de pagamento enquanto reestruturava a empresa.
Nesse processo, pode-se dizer que ele praticamente salvou a cidade de Lawrence, em Massachusetts. Posteriormente, ele foi tomado por uma grande satisfação ao perceber que não apenas havia feito uma escolha moral corajosa, mas que também teve um bom resultado financeiro como benefício adicional. Jesus parece sugerir que o dinheiro não deve ser o foco principal, embora ele tenha sido confrontado sobre uma questão monetária. Sua maior preocupação nessa lição, dando a Deus o que pertence a Deus, não é relativa ao dinheiro. Talvez ele esteja indiretamente dizendo que o dinheiro é uma invenção humana que, apesar de ser muito funcional, com mais frequência do que imaginamos, parece gerar mais comportamentos imorais, não éticos do que qualquer bem que seja capaz de produzir. Mas pessoas como Fierstein constataram que o comportamento ético pode promover benefícios financeiros. E embora alguns alunos tenham acusado a professora Jennings de pregar valores judaico-cristãos, ela argumenta que sua vida acadêmica está mais voltada para a matemática financeira simples. Ela tenta mostrar aos alunos que, se utilizarem práticas de negócios incertas, sofrerão as consequências, toda vez que uma pessoa faz uma escolha de pouco valor, a empresa e a pessoa envolvida sofrem sérias consequências, diz ela. Apesar de o pior dano ser a integridade pessoal, entre os demais resultados negativos, ela aponta a perda do emprego e os abalos financeiros. É bem verdade que ser ético pode exigir um menor foco no capital e um maior foco em honestidade e no bem-estar das pessoas. Porém, os benefícios finais também podem ser financeiros. Em suma, Jesus nos solicita dar ao imperador o que é do imperador, mas ele não quer dizer que a moralidade e a dignidade das pessoas devam ficar à mercê do imperador. Da mesma forma, em nossa vida profissional, somos desafiados a fornecer às empresas onde trabalhamos apenas o que elas têm por direito receber de nós. Não é razoável que tais empresas esperem condutas não éticas ou imorais de nossa parte. Elas não devem ter a expectativa de que iremos enganar ou trapacear nossos clientes. Não devem esperar que violemos a lei. Não devem esperar que tratemos mal os empregados para conseguir aumentar a produtividade ou reduzir custos. Todos devem ser tratados com dignidade e não como se fossem máquinas insensíveis, sujeitas aos caprichos de uma burocracia maior para a qual trabalham. A lição de Jesus sugere que precisamos dar às nossas fontes de autoridade aquilo que lhes é direito, mas devemos conduzir nossas vidas com a dignidade moral que nos é conferida como seres humanos. Como líderes, devemos agir com integridade e esperar atitudes semelhantes daqueles que lideramos. Os verdadeiros líderes agem com integridade e esperam que seus seguidores façam o mesmo. Então hoje a gente acaba o capítulo 5, amanhã capítulo 6. Até mais.